caro cursista. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo. Estou aqui para dar sequência na nossa disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências. Como de praxe, eu peço a todos que carreguem consigo aí para a apresentação dessa videoaula papel e caneta, lápis e caneta, para que vocês façam as anotações. Vocês podem também voltar quantas vezes forem necessárias e tenham sempre em mente que a aula não é somente cumprir uma tabela. É importante que vocês adquiram o aprendizado. Nesse sentido, retornem, façam as anotações que se sentirem necessárias e discutam as mesmas nos grupos de discussão, nos fóruns de discussão. Vamos lá? Então, passo agora a compartilhar o nosso material. Então, estamos no curso de licenciatura em Pedagogia, coordenado pela professora mestra Cristina Jardim Rodrigues, na disciplina Fundamentos e Metodologia das Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, nessa última aula, né, nós fechamos aqui com a discussão sobre o espaço escolar e a construção de experiências científicas a partir da realidade. O objetivo das atividades, quando a gente trabalha com ciências para os anos iniciais do ensino fundamental, é trazer atividades relacionadas ao conhecimento científico e fazer os alunos resolverem os problemas e questões que lhes são colocados. Dessa forma, eles vão agir sobre os objetos oferecidos e estabelecer relações entre o que fazem e como o objeto reage à sua ação. Pensar cientificamente é pensar em estabelecer um experimento, por exemplo, onde eles vão operar sobre o mundo e tentar construir uma teoria ou uma explicação sobre por que e como se deu aquela ação dos objetos ou do mundo ao seu redor. Então, a gente pretende que as crianças relacionem os objetos e acontecimentos e busquem as causas dessa relação. Então, estabeleçam aí o pensamento científico. As atividades devem servir, então, como uma possível abertura para novos conhecimentos, fazendo-os estender e, eventualmente, mudar a sua visão dos fenômenos. Quando a gente possibilita que a criança trabalhe, em especial dentro de uma lógica construtivista, de construir as explicações sobre os fenômenos, você possibilita esse espaço para que elas reescrevam ou repensem a sua maneira de lidar com o mundo. Então, o trabalho prático é importante na ciência e deve ocupar lugar central no seu ensino. É mais do que ficar somente no material, conteudista, aula em sala, etc. Aula expositiva no quadro. Então, em uma perspectiva construtivista, se espera que, por meio do trabalho prático e com a ajuda do professor, o aluno amplie o seu conhecimento sobre os fenômenos naturais e os relacione com sua maneira de ver e sentir o mundo. Observem que a maneira de lidar com o ambiente ela vai ser modificada à medida que a gente aprende. Não só nós, mas também as crianças, né? E em especial as crianças. Quanto mais elas aprendem, melhor elas se tornam, mais hábeis elas se tornam para operar no mundo. Nesse sentido, o nosso papel de professores é motivar, desafiar, despertar o interesse e gerar as discussões para que as crianças consigam alcançar essa nova cognição, esse patamar mais avançado de conhecimento. Resolver um problema instigante é motivo de grande alegria, pois promove a autoconfiança necessária para que o aluno conte o que fez e tente dar as explicações. E mesmo que ele não alcance êxito, se ele conta o que fez e começa a pensar nas explicações, ele tem a oportunidade de rever o processo e considerar o que deu errado. Quando ele faz isso, faz uma apresentação, por exemplo, para os seus pares em sala de aula, além dele fazer o experimento e alcançar êxito, ele tem a oportunidade de rever, repensar e teorizar sobre essa produção, ao produzir explicações. E mesmo quando não dá certo, tanto o próprio aluno quanto os colegas podem auxiliar explicitando, olha, pode ser que não deu certo por isso, isso e isso. Talvez as crianças não tenham esse grau de refinamento em termos de uma explicação, mas com certeza elas são capazes de fazer uma explicação.
Assim, o experimento, então, tem a função de gerar uma situação problemática que ultrapassa a simples manipulação dos materiais. É mais do que só colocar a criança para fazer. Os alunos dos anos iniciais de ensino fundamental são capazes de ir além da observação e da descrição dos fenômenos. Elas possuem uma série de habilidades básicas comumente almejadas e trabalhadas por nós, professores. Então, quando a gente coloca elas para fazer um experimento, mesmo que as explicações não sejam as corretas, as solicitadas pelo material didático, uma explicação produzida gera esse avanço, esse ampliamento da cognição, do conhecimento. Então, as aulas de ciências devem ser planejadas para que as crianças ultrapassem a ação contemplativa e encaminhem-se para a reflexão e a busca de explicações. Como eu venho frisando desde a primeira aula, mais do que a apresentação do conteúdo, a aula expositiva, uma ação contemplativa, onde você somente realiza as tarefas, as atividades práticas que as crianças observam e descrevem, deixem elas colocar a mão na massa. Então, saber fazer e compreender são etapas da ação do aluno. Uma das atividades das aulas de ciências devem se fundamentar na ação dos alunos. Esse é um grande foco que promove aí a motivação, o interesse e, consequentemente, o aprendizado dessas crianças. Então, a resolução de um problema pela experimentação deve envolver o espaço de reflexão, a produção dos relatos do que eles fizeram, do que eles viram, das conclusões que eles chegaram, um espaço para discussões dentro de pequenos grupos ou dentro do grande grupo da sala, a elaboração de ponderações, pensar sobre aquilo que foi feito, a produção de explicações, que são todas características de uma investigação científica da mais sofisticada ordem. Essas ações envolvem conhecimento tanto físico quanto químico ou biológico e são descritas de 4 formas ou níveis, a partir da descrição de Kame e Devrier, 1986. Então, agir sobre os objetos e ver como eles reagem. Então, você coloca a criança para a prática e observação. Agir sobre os objetos e produzir um efeito desejado. Então, primeiro você deixa elas verem como reagem. Depois você coloca para que elas treinem a produção ou testem a produção para produzir efeitos diferenciados e alcançar aquele que eles desejam. Por exemplo, alcançar tons de cores a partir de mistura de cores de tinta guache para fazer uma pintura. Ter consciência de como se produziu o efeito desejado. Então, por exemplo, relacionando ali a combinação de quantas partes, por exemplo, de amarelo e quantas partes de azul para chegar a que determinado tom de verde. E dar as explicações das causas, em que uma combinação do amarelo e do azul vai ficando ali, vai promovendo ali o verde, e essa combinação, se mais amarelo ou se mais azul, vão dar tonalidades diferentes, por exemplo. Então, quando se trabalha com uma experiência científica, essa deve despertar a curiosidade e o interesse das crianças. Trabalhar com cores, por exemplo, trabalhar com fenômenos simples, como elementos que às vezes promovem aquecimento, mudança de cor, mudança de tamanho, começa a espumar, etc., sempre promove muito interesse para essas crianças. Então, quando elas começam a agir para conhecer os objetos, para entender como eles funcionam, as crianças ainda não sabem como resolver um problema, mas já começam a construir hipóteses e relacionam essas variadas ações às correspondentes para as reações dos objetos. Então, é um processo que é desenvolvido. E aí é bacana, porque você vai ver que muito em breve os pais vão começar a se queixar que essas crianças estão fazendo experimentos também em casa. Às vezes foge ao controle dos pais. Às vezes eles vão fazer algum tipo de arte, de bagunça em casa, mas é parte do processo de aprendizado essa experiência de explorar o mundo. Essas crianças, então, se sentem muito confortáveis, muito contentes, muito motivadas depois de conseguirem resolver um dado problema. E vão querer chegar em casa e replicar, e mostrar para os pais, etc. No entanto, ter resolvido apenas o problema não significa que a atividade terminou.
né? E aí o tópico, né, o destaque aqui para a ideia central do tópico, né, uma coisa é saber fazer, outra é compreender. Né? Uma coisa é elas conseguirem replicar o experimento em casa e para mostrar para os pais. Outra é elas entenderem o que se processou ali na mudança dos materiais e conseguir explicar esse fenômeno. Piaget, na década de 70, já mostrava que fazer e compreender, que mostra que fazer é compreender em ação uma dada situação em um grau suficiente para atingir os fins propostos. Então, compreender ação a uma dada situação em grau suficiente para atingir os fins propostos. E compreender é conseguir dominar em pensamento as mesmas situações até poder resolver o problema em si. Então, fazer é aplicar. Compreender é uma ação cognitiva, é uma ação do pensamento, em que as mesmas situações levam a essa resolução e levam a uma explicação do fenômeno. É isso que se pretende com as atividades práticas na sala de aula, né? Levar a criança do não aprendizado ao saber fazer e, posteriormente, avançar para o compreender, para produzir essas explicações. Então, criam-se condições em sala de aula para que os alunos consigam resolver o problema experimentalmente. É o primeiro passo de uma tarefa prática. Depois, para que eles compreendam o que fizeram, para que busquem em pensamento o como, o processo, o que aconteceu, para que eles, para explicar como eles conseguiram resolver o problema. E, por fim, a etapa da explicação de por que isso deu certo. É durante as etapas de reflexão sobre o como, que é a fase de tomada de consciência das ações, e de procura do porquê, que é a fase da busca das explicações causais, que os alunos têm a oportunidade de construir sua compreensão dos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Ou seja, a gente precisa passar, né, do não saber para um conseguir fazer, entender um como e conseguir explicar o porquê. Ao narrar o que fizeram, e descrever as ações, o passo a passo do que fizeram, para o professor ou para a classe, ou para ambos, as crianças estabelecem em pensamento as próprias construções conceituais, lógico-matemáticas e causais que explicam os fenômenos e que vai ser fundamental para o processo de aprendizagem. Com tal narrativa, as crianças tomam consciência das construções dos eventos e inicia-se, então, a conceituação. Inicia-se aí um processo de equilibração, como diria Piaget, entre a assimilação e acomodação. Aí equilibra e se mantém, se constrói um conceito. E esse conceito é aprendido, a criança vai conseguir replicar esse conceito. Mais do que meramente repetir o conceito. Então, a conceituação é um processo que se inicia com a reconstrução da própria ação e evolui para sequências exteriores, o que permite uma elaboração gradativa de noções necessárias para a explicação dos fenômenos. Para que os alunos aprendam ciências, construindo eles mesmos os conceitos, então vejam, construir conceitos ao invés de apenas memorizar conceitos, é preciso incentivá-los em cada aula, em cada atividade, para compreender o que já sabem fazer. O professor, então, é a figura-chave no desenvolvimento das atividades e deve discutir alguns pontos relacionados à sua atitude em sala de aula, como, por exemplo, a autonomia do aluno, o quanto de autonomia a gente vai oferecer, o quanto a gente vai ter que estar ali acompanhando, até porque, dependendo do experimento, pode criar risco para as crianças. A cooperação entre os pares, seja no grande grupo, né, de todos os alunos da sala, seja nos pequenos grupos, que a gente pode trabalhar ali com pequenos grupos em sala de aula. A relação desses grupos também, dos pequenos grupos um com o outro, ou depois no momento de explicação para todos os pares. O papel do erro na construção do conhecimento, como eu disse, a gente não vai acertar sempre, as crianças muito menos. Daí a necessidade de trabalhar com ela esse espaço de construção do conhecimento a partir do erro, né, de errar e conseguir explicar o que errou para depois modificar, fazer novamente e dar certo.
Um processo de avaliação, né, como é que a gente vai fazer, e isso não é somente prova escrita, né, mas pensar em termos do processo, da observação do trabalho realizado, e a interação professor-aluno, né, que pode ser mais ou menos favorável à elaboração de todo o processo. Quando a gente pensa, então, na autonomia do aluno, né, a gente tem a ideia de que criar alunos autônomos é uma das metas do ensino dos anos iniciais do ensino fundamental a ser atingida em todo o ensino construtivista, né? Então, essa é uma meta sensacional a ser pensada. Eu quero criar alunos que sejam capazes de aprender a aprender, que sejam capazes de pensar por si só, sejam capazes de buscar a informação e construir novos conhecimentos, né? Então, em termos da autonomia, a gente fala de levar o aluno a aprender, né? O que é isso? Um processo, ele aprende a como construir novos aprendizados. E, para isso, é necessário redefinir as relações professor-aluno na sala de aula. Você tem que dar, por exemplo, espaço para experimentação, você tem que dar espaço para que os alunos criem suas teorias, para que apresentem suas hipóteses, elaborem sobre elas, discutam e, caso estejam equivocadas, né, os próprios alunos ou os pares consigam, ou você, professor, consigam apresentar aonde houve a limitação, a falha, o erro, e tentar propor ou convocar o colega a propor um modelo melhor, propor um modelo mais assertivo. Então, a autonomia dos alunos precisa ser construída desde muito cedo na escola. E esse é um elemento que a gente mata com muita frequência quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva da educação conteudista, né? A gente fica só preso no livro didático, numa educação bancária, numa educação mnemônica, que o aluno tem que ler, fazer os exercícios, repetir esses exercícios nos deveres de casa, e depois fazer prova. Você mata completamente o interesse, você mata completamente a autonomia, o desejo dos alunos de produzirem qualquer coisa que seja nova, tá? Então, numa perspectiva construtivista, a gente tem que trabalhar com esse interesse, essa motivação do aluno. Professor, opa, voltei. Para isso, os professores devem, então, estabelecer regras de trabalho e convivência em sala de aula, né? Como que vai ser feito, quem que inicia, como é que os grupos são organizados, como é que os grupos se relacionam entre si, quem tem acesso ao material, quem pega, quem usa, quem faz. Os alunos precisam obedecer, não uma obediência cega, se você fizer isso, e se você tem que pular no buraco, ou se você não fizer, você vai ser punido, né? Mas compreender a importância dessa orientação do professor, de que ali ele não é uma figura autoritária que manda e desmanda, mas uma figura de autoridade, em que ele apresenta propostas, que ele faz orientações para o bem e para o desenvolvimento do próprio grupo, né? Estabelecer uma disposição de cooperar, né, a partir das solicitações que sejam razoáveis, que sejam coerentes para os alunos. Se você convoca os alunos dentro do seu potencial, e observe, cada aluno tem um potencial, uns mais, outros menos, uns mais didáticos e pedagógicos, outros mais sinestésicos, outros mais visuais, outros mais auditivos, com áreas de interesses, pools de interesses que cada criança tem. Uns gostam de estrelas e espaço, outros gostam de dinossauros, outros gostam de plantas, outros gostam de animais de estimação. Então, pensar aí nesses interesses de cada aluno e utilizar esses recursos para motivação aquele aluno dentro do grupo. Criar condições para que os alunos digam o que pensam com convicção, e mesmo que esteja errado, ele está apresentando uma proposta, e depois não é só dizer está errado, é auxiliá-lo a pensar sobre aquilo, a avançar aquele conhecimento, a compreender um nível mais avançado ou mais sofisticado da condição cognitiva ou do conhecimento, né, para que, mesmo que ele se equivoque em um dado momento, ele tenha ainda motivação para que ele possa se apresentar, propor novamente em outro momento, de maneira correta, acertada, né? Criar condições para que os alunos argumentem com precisão, né? Então, discutir, criar espaços de interlocução entre os alunos.
criar condições para que os alunos exponham suas ideias com persuasão, e não apenas repetindo. Explicar, por exemplo, quando eles fazem um experimento e eles explicam as suas conclusões, eles conseguem convencer os seus pares sobre aquela compreensão que eles construíram, e não apenas repetindo o que estava ali no livro. Então, quando o professor leva os seus alunos a pensarem por si mesmos e a cooperarem sem coerção, ele os ajuda a construir as suas próprias razões morais e sua autonomia, ou seja, a gente está promovendo o desenvolvimento integral desses alunos. Então, o processo é um trabalho diário, perseverante e muito atento do professor. Então, a gente tem que se empenhar nessa organização, nessa tarefa para a construção do conhecimento. Quanto à cooperação entre os alunos, a prática pedagógica tradicional reduz as interações em sala de aula exclusivamente entre professor e aluno, né? Aquele que detém o conhecimento e um grupo de ouvintes. E isso é muito ruim. É nessa interação professor-aluno, né, de cima para baixo, hierarquizada, o aluno tem muito pouca influência, o que é muito indesejável para nós, professores, no processo de aprendizagem. As crianças, as conversas entre as crianças, por exemplo, são vistas como indisciplina. E não estou negando que, às vezes, as crianças estão falando sobre assuntos outros e são realmente indisciplinadas. Mas dentro de uma proposição de atividade, as crianças, às vezes, têm dúvidas, conversam com os pais, porque está ali, é mais fácil, às vezes têm vergonha de perguntar. E a gente precisa promover esse espaço, tanto de autonomia para perguntar ao professor, quanto para interromper a aula e trazer a questão, quanto para debater entre os pares. O que não dá, e que aí acaba virando disciplina, quando começa todo mundo a conversar entre si sobre assuntos outros, e aí a gente perde o fio da meada, tanto nós quanto professores, quanto os alunos no seu processo de aprendizagem. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, na organização de pequenos grupos ou nos espaços de interlocução paralela para que a construção seja coerente. Na clássica concepção pedagógica de transmissão e recepção, pretende-se reduzir ao mínimo as relações aluno-aluno, né? E isso é um problema, né? Pretendia-se aqui reduzir ao mínimo a relação entre os alunos, e isso era um problema. A gente quer, dentro de uma lógica construtivista, ampliar essa relação. Então, no ensino construtivista, além da importância da interação professor-aluno, considera-se a interação entre os alunos, né? A gente pensa que dentro de um princípio piagetiano, dessa construção do conhecimento, dentro de um princípio vigotskiano, da zona de desenvolvimento proximal, onde as relações entre os alunos, ou entre um aluno e um outro objeto, um outro ser, né, uma relação, um conhecimento construído a partir de uma relação social que é mediado pelo outro. E pares costumam ter um efeito muito melhor porque gera o espaço de interlocução, né? Diferentemente de uma relação hierarquizada, professor e aluno, que o aluno acaba tendo que acolher o que o professor traz. Não, isso é uma tendência tradicional altamente equivocada para o espaço de sala de aula. Isso mata, como eu disse, a autonomia, o interesse do aluno. Sendo que, trabalhando com os pares, eles têm uma oportunidade maior aí de interlocução e de construir explicações que sejam trabalhadas, né, apresentadas numa linguagem de mais fácil compreensão. Então, tal desenvolve a racionalidade dos conteúdos metodológicos e atitudinais. Assim, a interação dos alunos com seus iguais é imprescindível na construção social de um novo conhecimento. É na discussão com os pares que surge um desenvolvimento lógico e a necessidade de se expressar coerentemente. A linguagem que nós usamos, os exemplos que nós, professores, usamos, podem ser muito bons, mas às vezes não são compreensíveis aos alunos. E as explicações que um colega dá para o outro, às vezes se dão, como eu disse, numa linguagem mais acessível. Então, o enfrentamento de outros pontos de vista faz com que seja necessário coordená-los com as próprias ideias, ou seja, possibilita que os alunos construam relações entre si e, assim, desenvolvam um raciocínio coerente.
né? Aprender a ouvir, aprender a considerar a ideia de outro colega é um exercício de descentralização, né? Que a gente está auxiliando as crianças, principalmente as crianças, né, nos anos iniciais, a superarem um funcionamento que Piaget nos diz que é egocêntrico, que a criança constrói o conhecimento do mundo a partir da sua compreensão do mundo. Ela é o centro do mundo. Quando a gente dá espaço para essa interlocução, ela cria um espaço, né, de descentralização, onde a criança começa a superar a sua visão egocêntrica e passa a entender que, além dele e das suas explicações, outras pessoas, outros colegas, outros pares são também capazes de construir explicações tão eficientes quanto. Além disso, né, esse espaço de ouvir, de considerar a ideia de outro colega, é um momento de tomada de consciência de hipóteses diferentes sobre qualquer fenômeno que esteja sendo discutido. Nesse sentido, os diálogos dos alunos são estimulados por desafios às suas ideias e reconhecem a necessidade, né, as crianças vão reconhecer a necessidade de reorganizá-las e reconceituá-las. A partir dessa interlocução que elas mudam a maneira de pensar, de ser, de agir sobre o mundo. Então, é preciso que os estudantes compartilhem as suas ideias com seus pares, tanto em pequenos grupos, para defender sua argumentação, como com toda a classe, né, na hora da elaboração e refinamento e compreensão dos pensamentos. Seja quando cada um dos grupos faz uma atividade diferente dos pares, e aí vai ter uma explicação parcial e aí uma construção maior ao final, seja ainda quando todos fazem a mesma atividade para ver as construções que eles produzem, as explicações que eles constroem, que algumas vezes vão ser similares e outras nem tanto. E esse espaço de construção, de interlocução, é extremamente importante. Pensando, então, dentro dessa lógica construtivista, o papel do erro na construção do conhecimento, né? Como já disse, pensando a partir da lógica piagetiana, a tentativa e o erro geram processo de aprendizado, e o erro gera mais aprendizado do que o acerto, porque o erro possibilita a reflexão sobre o processo, enquanto que o acerto normalmente leva a criança apenas à exaltação da vitória, do sucesso. Então, o professor que tem o compromisso pedagógico de ensinar corretamente uma ciência costuma ter muito trabalho com a correção de erro dos alunos. Não é apenas marcar certo e errado, né, dar prova com questões fechadas de acerto e erro, né, mas questões dissertativas, processo de interlocução onde o equívoco precisa ser corrigido, né? Mesmo que ele não seja corrigido imediatamente, pois esse não pode ser apagado, né? Não necessariamente você tem que simplesmente riscar, marcar a resposta correta, indicar, explicar. Não, a gente não vai conseguir apagar o erro na maior parte das vezes, mas a gente exprime uma possibilidade de pensar sobre, coloca os pares para pensarem sobre o resultado e ver que houve um equívoco e possibilitar aí que se construam novas explicações. Então, o erro expressa o pensamento e tem por base um outro sistema de referência, que era o que a criança utilizou, que não é o que a gente está desejando, não é o adequado, mas expressa um sistema de referência que precisa ser manipulado, modificado, corrigido para ser reapresentado de forma acertada pelo aluno. Então, esse sistema de referência, quando a criança explica um fenômeno, é bastante coerente para ele. Por isso, ele se expõe a apresentar aquela resposta, mesmo que equivocada. E daí a importância da autonomia, né, que a gente permita que ela apresente e se expresse. Então, no ensino construtivista, é preciso entender melhor por que os alunos erram, mesmo não aceitando o erro, mesmo tendo que corrigi-lo. Deve-se trabalhar com esse erro, transformando em uma situação de aprendizagem, né, de reflexão, de debate entre os pares, etc.
Nesses casos, parte-se da explicação do aluno para entender a estrutura do seu pensamento. Então, eu pego a resposta dele para entender como que ele pensou. E por meio de perguntas que vão levar ao conflito cognitivo, né? Então, você pede para ele repetir ou explicar melhor uma parte que levou a um dado equívoco do fenômeno, né? Que vai fazer com que ele pense sobre a sua resposta, que ele tenha um conflito cognitivo, ou dando-lhe os novos conhecimentos, oferecendo novas explicações, novas informações para que ele acomode aí nesse esquema de pensamento. E aí a gente cria as condições para que ele mesmo possa superar o erro. Então, o professor tem a responsabilidade e capacidade de trabalhá-los, né? Trabalhar esses erros, transformando em situações privilegiadas de novas aprendizagens. Pensando aí já para caminhar para o fim da nossa aula sobre a avaliação, né? Então, avaliar as aprendizagens dos seus alunos costuma ser uma tarefa difícil. Muitas vezes a gente fica preso a um conjunto de instrumentos formais que a escola estabelece, né? Mas a gente tem que entender que mais do que esses instrumentos formais, por exemplo, pensar no aprendizado para que o aluno seja capaz de ter êxito numa provinha Brasil, é importante a gente entender que as crianças precisam ser capazes, né, precisam de conseguir aí construir um conhecimento, mesmo que nem sempre eles alcancem êxito nesses instrumentos de avaliação. E aí, uma vez alcançado esse êxito, a gente pode auxiliá-las a modificar a forma de apresentar essa compreensão e, consequentemente, no futuro, obter êxito no processo de avaliação. Daí a gente pensar em avaliação como processo e não como resultado apenas. Que uma criança que não aprendeu, não teve um bom resultado numa dada prova, mas teve uma chance de reaprender e de buscar novos conhecimentos, de refazer, não necessariamente precisa ser retida, ela consegue, ela está demonstrando que ela conseguiu avançar. Então, várias abordagens tratam da questão, né, da avaliação de maneiras diferentes e complexas e levam em consideração as diversas tarefas do professor. A avaliação, por exemplo, na postura tradicional, é concebida como a classificação do produto esperado pelos alunos em dadas modalidades de avaliação. Normalmente, a avaliação tradicional é nota em prova ou nota em trabalho. A prova retrata um ensino baseado no silêncio e na solicitação do aluno de um depósito de informações aprendidas durante as aulas expositivas e atividades individuais. Lembra que eu falei da educação bancária? O aluno vai lendo, vai aprender, supostamente, né? Na verdade, há aprendizado, mas nem sempre o melhor aprendizado, né? Então, a criança vai lendo, vai aprendendo, e num dado momento você apresenta uma tarefa. Aí, normalmente, a gente ainda dá para casa para ela fixar, treinar esse conteúdo, e depois você reproduz essas perguntas em uma atividade formal do tipo prova, onde mnemonicamente ele tem que lembrar e dar as respostas, né? Apresentar ali um depósito dos conhecimentos que ficaram armazenados ah, na sua cognição. Bom, é uma forma de avaliação? É. É a melhor forma de avaliação? Na minha leitura e na leitura de muitos pesquisadores de educação, não. Esse tipo de avaliação mede apenas a competência da criança em memorizar e repetir as informações que lhe foram transmitidas durante as aulas, né? Uma avaliação, por sua vez, mediadora dos processos de ensino e aprendizagem, encoraja e reorganiza o saber. Então, mesmo que a criança dê uma resposta errada, às vezes uma explicação que auxilie ela a avançar o conhecimento a uma resposta melhor ou a modificar esse pensamento, é muito mais eficiente em termos de aprendizagem do que somente dar uma nota baixa porque a resposta inicial, né, mnemônica, foi ruim. Então, nessa avaliação mediadora, o professor assume a responsabilidade de refletir sobre a produção de conhecimento do aluno e favorece a iniciativa e a curiosidade no perguntar e no responder e no construir novos saberes juntos com os alunos.
Então, mais do que pegar e ficar preso somente na resposta que a criança escreveu ali na prova, é entender por que ela deu aquela resposta e fazer uma nova avaliação junto com essa criança, porque às vezes ela pensou de uma forma, mas escreveu de outra, ou às vezes ela escreve de uma forma, mas pensando de uma maneira correta, mesmo que a resposta esteja errada. E isso gera uma possibilidade aí de uma reavaliação, né, que é mediada por esse processo. Então, a avaliação deve considerar o desenvolvimento processual da criança e respeitar seus espaços e tempos diferenciados para aprender. As crianças não aprendem da mesma maneira e no mesmo tempo, né? Mas a gente pensa numa escola formal, com um ano regular letivo, com X aulas, que devem ser alcançados determinados êxitos, né? Que tem aí uma organização, por exemplo, em bimestres, que o aluno precisa apresentar resultados ao fim desse bimestre. Só que o ritmo de aprendizado dos alunos não é o mesmo. Então, algumas crianças aprendem muito rápido no início do ano e conseguem ter êxito ao longo do ano. Algumas crianças são mais lentas, têm mais dificuldade no início, precisam ali de um pouco mais de tempo para começar a apresentar um resultado mais satisfatório ao longo do meio ou mais próximo do final do ano, né? Então, pensar em processo é entender essa dinâmica de um funcionamento do desenvolvimento humano que é diferenciado e acolher, né, esse processo de desenvolvimento e ainda acolher, por exemplo, as diferenças socioeconômicas, as diferenças da relação de vida com as crianças com o seu ambiente, né? Por exemplo, uma criança que vive em um lar com conflito familiar não tem o mesmo processo de aprendizagem do que uma criança que vive em um lar harmonioso, em que os pais estão próximos, ajudando a criança a fazer as tarefas, etc. E isso é importante também, a gente ter sensibilidade para compreender e, nesse sentido, oferecer maior suporte para um ou para outro que demande o mesmo. A produção de conhecimentos e informações na sociedade neoliberal em desenvolvimento leva à percepção de que a sociedade do conhecimento e da informação exige a capacidade de aprender e aprender e de aprender a ser. Mas isso é uma impressão. O professor deve conduzir as aulas por uma prática problematizadora que possibilite às crianças aprenderem a investigar, né, na realidade daquele cotidiano em que elas estão inseridos, as questões levantadas em sala de aula. Então, o paradigma que envolve a avaliação opõe-se ao modelo de transmitir, verificar e registrar, né, para evoluir, né? Não é só dar aula, aplicar uma prova e registrar resultado, mas pensar num processo de evolução e aprendizado. Então, a ação avaliativa reflexiva, ela é desafiadora em termos de contribuir, de elucidar, de favorecer a troca de ideias entre os alunos e com os alunos, né? Isso gera um movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, né? Um saber construído a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Então, não é só dar a aula, mas é compreender esses fenômenos estudados e aprender com eles. Então, a avaliação do conhecimento assimilado ou produzido envolve o aspecto do quantificável, nota de prova, por exemplo, para entender as questões burocráticas do ensino, e deixa de lado o aspecto qualitativo, né, num plano secundário, que imprime um aspecto técnico ao processo avaliativo do ensino. Então, mais do que ficar preso só nessa avaliação técnica, é importante a gente pensar no processo de aprendizado e aí, por exemplo, criar novas oportunidades de atividades de recuperação, repercurso, reavaliações, porque as crianças, estando em processo de aprendizado, quando demonstram interesse, são capazes. Com isso, eu encerro a nossa aula, né, os conteúdos específicos da construção dessa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aí adquirir novos conhecimentos, tenham desenvolvido-se na sua experiência enquanto acadêmicos, né? Lembro sempre que vocês têm a oportunidade ainda dos fóruns para debater esse conteúdo. Então, espero que tragam essas considerações e estimo sucesso, tanto na disciplina presente quanto nas demais disciplinas.
Até logo, né, porque eu espero encontrar com vocês ainda no futuro em novas disciplinas. E sucesso para todos vocês. Um grande abraço.